Rossi. Gol de Paulo Rossi. Vai apitar Klein. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Sempre que eu lembrava do ano de 1982, eu lembrava do jogo do Brasil e Itália, que o Brasil foi desclassificado. Era a primeira lembrança que vinha na minha mente. Até que eu aprendi que foi o ano em que Camaragibe se tornou independente. O ano da emancipação de Camaragibe. Uma das coisas interessantes em Camaragibe é o seguinte: sendo Camaragibe segundo distrito do município de São Lourenço da Mata, Camaragibe era bem mais evoluído, como também a população era bem maior do que São Lourenço da Mata. E uma das coisas que rendia financeiramente para a Prefeitura de São Lourenço da Mata era a fábrica de tecidos de Camaragibe. Com isso, a arrecadação, em torno de 55% a 60% da renda, vinha toda de Camaragibe. E outra coisa diferente é que os vereadores, eram em torno de 9 vereadores, e depois passou para 11. E desses 11 vereadores, 9 eram de São Lourenço da Mata e apenas 2 de Camaragibe. Se vê então que a quantidade mínima de vereadores jamais em algum projeto para Camaragibe era aprovado. Só quando aqueles projetos dessem condições financeiras para São Lourenço faturar em cima disso aí. O que aconteceu então foi que a partir de 1967 uma lei estadual passou Camaragibe à cidade. Mas o prefeito à época era José Lapenda Filho, e José Lapenda tinha muitos amigos em Camaragibe, mas ele, sabendo que Camaragibe rendia muito mais, e se Camaragibe passasse a cidade ou a município, São Lourenço da Mata perderia muito, ele impetrou mandato de segurança contra esse projeto. E o projeto então foi arquivado e Camaragibe volta então em 1967 a ser distrito outra vez de São Lourenço da Mata. A partir então de 1981, o clamor da população começa a ascender e querer que Camaragibe passe a cidade. Como à época o prefeito era Josué Pereira, e Josué tinha muita amizade em Camaragibe, gostava muito da cidade, ele resolveu então conversar com o deputado estadual Maviael Cavalcante, que fizesse um projeto de lei para emancipar Camaragibe. Com isso, Maviael Cavalcante faz o projeto 9581, e esse projeto, então, diz que é necessário acontecer um plebiscito. E este plebiscito acontece no dia 9 de maio, em Camaragibe. Camaragibe tinha 13 mil e poucos habitantes, e era necessário que 60% desse plebiscito fizesse com que Camaragibe aceitasse, votasse. E com isso aí o juiz passa a Camaragibe a eleição para a escolha. E nessa escolha, mais de 6 mil e poucas pessoas começam então a votar. O total foi de 6.518 eleitores votaram sim, 77 votaram não, 45 votaram brancos e ainda 37 votaram nulos. Com isso, os 13.107 eleitores da cidade escolheram então Camaragibe passando a cidade. Bem antes da emancipação de Camaragibe, que foi em 82, lá por 77, 78, havia um grupo aqui que já pensavam nisso. Tinha esse intuito de transformar o distrito de Camaragibe num município, numa cidade. Mas não foi bem à frente. Eu ainda não participava muito diretamente. Aí o tempo foi passando. No início de 82, eu tive
a visita em casa de um rapaz, de um senhor, que ele não é nem daqui, é do interior, mas já falecido. E pôs isso na minha cabeça de uma maneira tal que me convenceu de que devíamos lutar por isso. Eu dei o primeiro passo, mas eu vi que não era fácil. Dependia primeiro de um projeto de um deputado, salvo engano, foi Maviel Cavalcante, que eu nem sei hoje a situação dele, se ele ainda vive, peço a Deus que sim, mas precisava de documentos de baixo assinado para ele apresentar esse projeto. E o impasse que havia era a Câmara, na época, de São Lourenço da Mata, porque ela perderia receita, ela perderia o eleitorado, porque muitos vereadores, na época que era vereador de São Lourenço, moravam em Camaragibe. Ele ia optar por lá ou por cá. Como teve algum caso, foi o saudoso Bojinho, esse parece que se reelegeu aqui, não me lembro de outro. Teve Chagas, mas Chagas parece que perdeu, é falecido também. Então houve esse processo e eu entrei. Quando eu entrei, fui ao deputado, ele fez esse movimento e terminou a Câmara Municipal de São Lourenço acatar a preposição, aceitar. Mas tivemos um lado contrário, que foi de José Lapenda Filho, o chamado Zé Lapenda. Zé Lapenda era contra. O Zé Lapenda era contra. Então ele era contra Zé Lapenda. Mas quando ele viu que o movimento estava sendo feito e íamos ter sucesso, ele até me chamou. Isso não traz nenhum desgaste para a imagem dele, que já se foi. Ele me chamou na casa dele e passou para o meu lado. Em vez de eu passar para ele, eu notei que ele passou a defender também a emancipação, que ele queria mandar nos dois, no município como um só. Ele passou para o lado e deu certo para ele, porque ele se elegeu lá com o filho Frávio, que também Deus já chamou, e Carlos Lapena, que chamava Carlinhos, o filho dele, se elegeu em Camaragibe. Quer dizer, foi uma vitória para ele. Para mim também foi, porque eu não era político e me tornei o vereador mais votado da história, em percentual, até o dia de hoje. Ah, o ano de 82, que época pura, cheia de magia e inocência, onde a vida parecia mais simples e cheia de aventuras. Para quem viveu essa época no Brasil, as lembranças são como um doce sabor de infância, repletas de momentos Falando felizes. um pouco da emancipação política de Camaragibe, foi um momento em que, na verdade, eu era adolescente. Mas meu pai, como comerciante, ele tinha uma certa influência na questão da política, né? E era um momento que Camaragibe começou esse movimento de separação de São Lourenço da Mata. E aí eu me lembro, eu tenho uma cena que ficou na minha cabeça, né? A gente fazia pouco tempo que estávamos morando na rua do Francisco de Paula, que é a Teodoro Borges, onde hoje mora André, meu irmão, que tem a quadra de futebol Society. E a casa do papai ali, a gente não tinha feito o muro da frente ainda. Então era o mês de maio, tinha chovido muito. E a chuva tinha deixado a rua toda esburacada. E meu pai estava, justamente, eu e meu pai, a gente estava colocando pedras e barro nos buracos no dia da votação do plebiscito. E aí eu me lembro muito bem que as pessoas passavam na frente lá da minha casa para ir para o Francisco de Paula votar. E meu pai dizia assim, bora votar sim, bora votar pela emancipação, né? E eu me lembro, essa é uma cena muito, muito forte na minha cabeça, né? Desse momento da emancipação de Camaragibe. E aí naquele momento eu nem imaginava que eu iria ser vereador na segunda legislatura de Camaragibe. Mas aí é bem falar muito desse momento especial que eu guardo como lembrança na história da nossa cidade, nesse momento em que as pessoas subiam a ladeira do Francisco de Paula para votar no sim, votar sim para a emancipação de Camaragibe. Antes que Camaragibe passasse a cidade, era necessário, então, que no dia 13, quando foi aprovado o projeto, tivesse uma pessoa responsável pela cidade como o prefeito provisório na coisa. E então seria o prefeito, uma pessoa
nomeada pelo juiz, que foi José Amorim, uma pessoa que tinha visão completa da cidade, conhecia de perto o trabalho do legislativo, e com isso aí Amorim ficou até que o primeiro prefeito assumisse o cargo. No caso, quem conseguiu se eleger após a eleição para prefeito no mesmo ano foi Dr. Arnaldo Guerra, Carlos José Malapenda e Aloysio Rocha. Desses três candidatos, o filho então de José Lapenda, que era Carlos José Malapenda, ganha a eleição e se elege como o primeiro prefeito, tomando posse no dia 1º de janeiro de 1982. 1975. A água cobre mais de 80% da cidade. 2 irmãos, Apipucos, Monteiro, Poço da Panela, Casa Forte, Casa Amarela, Parnamirim, Tamarineira. Olha, falar sobre a questão da emancipação de Camaragibe para a cidade, a gente tem que lembrar de alguns fatos históricos que aconteceram aqui em Pernambuco e que fez a cidade crescer. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo foi a cheia de 76. Em 1976, aqui no Recife teve uma cheia muito grande, né? Bairros como Aflitos, Apipucos, aqui a Caxangá, que beiravam o rio, muita gente perdeu suas casas e muitos vieram para Camaragibe nessa época. Eu lembro que após 76, entre 77 e 78, teve uma vinda muito grande de pessoas para cá, uma migração muito grande de pessoas do Recife e até mesmo de São Lourenço para cá, para os morros de Camaragibe. Foi quando surgiu os morros das Mesquitas, né, que era o sítio lá de Maria Amazônia, e de repente cresceu a Serra, né, que hoje é o Alto Santo Antônio, mas era chamado de Serra, que também cresceu, Tabatinga 2, né, Tabatinga 1, alguns pontos altos da cidade. Outro fato que também chamou a atenção, que em 1978 surgiu um boato na cidade do Recife que Tapacurá tinha estourado. E muita gente, né, inclusive foi um pânico geral no Recife, subiu para Tabatinga, né? Pessoas com medo, que pegaram carro, né, vinham em ônibus, famílias que, com medo dessa estouragem da barragem de Tapacurá, que fica aqui em São Lourenço, eles migraram também para Tabatinga. Então eles viram Camaragibe como um porto seguro naquela época, né, porque rodada de morros, né, e foi quando teve esse grande crescimento da cidade. Outro ponto também foi quando secaram o açude do Timbi e começaram a surgir lá os bairros de Céu Azul, de Celeiro, né, Celeiro das Alegrias Futuras, que quem conhece aquilo ali era a chamada Mata do Coronel, né, era uma mata de araçá, que a gente ia para lá para pegar passarinho. Então tudo isso, né, começou a vir pessoas, gentes, né, numa cidade inchada, grande, que se tornou-se maior do que São Lourenço. A partir desse fato, também veio pessoas do meio político, veio pessoas do meio social e também estudantes que queriam essa mudança, porque Camaragibe começou a crescer e São Lourenço fica para trás. E aí, em 1977, como eu já falei, teve o programa Meu Bairro é o Maior, que Camaragibe foi campeão, e a partir dali despertou uma necessidade, um amor por essa terra. Eu me lembro que existia uma campanha Ame Camaragibe, né? Ame Camaragibe, e nesse Ame Camaragibe se discutia muito no meio estudantis, a igreja, através do padre Luiz Carlos, aqui no tempo Capela de São Pio X, depois Matriz de São Pio X, que também criou a Epajuca, que era um grupo de jovens que já pensavam na emancipação da cidade. Então tudo isso colaborou para que Camaragibe tivesse esse primeiro impulso social de querer se tornar uma cidade. Depois veio os processos políticos, veio a amizade com os deputados e já começava, dentro da cidade, surgir essa emancipação, que, diga-se de passagem, foi fácil, porque muita gente de São Lourenço, inclusive pessoas importantes, não queriam essa emancipação da cidade. Segundo Arnaldo Guerra, forças do mal contrárias ao desenvolvimento de nossa terra impediram que fossem alcançada a emancipação muito antes de 82. E o fato de que
existia meio que um tratamento diferenciado do povo de São Lourenço com o povo de Camaragibe? Existia sim. Eu vou te dar um exemplo. Veja que São Lourenço, a gente tinha dois times aqui de futebol que eram grandes e importantes. A gente tinha o Guarani e a gente tinha o Centro Esportivo de Camaragibe, que eram dois times que, se fosse levado a sério a administração de São Lourenço daquela época, a gente participava da Federação Pernambucana de Futebol. Mas esses times pouco tiveram evolução por conta disso. Tudo era para São Lourenço, né? A gente tinha aqui algumas grandes fábricas, a gente tinha a fábrica de tecido, a gente tinha aqui a metalúrgica, para quem não lembra, hoje onde é aquele colégio Alcides, né? Ali era uma metalúrgica. A gente tinha a fábrica de parafusos, que hoje está desativada, que fica ali de lado do Branca Dias, era uma grande fábrica de parafuso, né? A gente tinha aqui em Aldeia uma fábrica de cal, além do complexo de Aldeia que estava crescendo, né? A gente tinha aqui o primeiro supermercado com estacionamento de Camaragibe, que era o Joia. A gente tinha a rede do Nova Vida que surgiu aqui. Então o comércio era pulsante, era um comércio que crescia. Aqui foi instalado o primeiro balaio, né? O primeiro balaio da rede Bom Preço. Muita gente não lembra, mas hoje onde esse grande supermercado que fica aqui na Elisa Cabral, final da Elisa Cabral, né? Me salvo engano, o Ideal, ali foi o primeiro balaio da rede Bom Preço, que depois foi para todo o Nordeste, essa rede de supermercado. Então, Camaragibe começou a crescer, mas tinha uma necessidade muito grande, porque a cidade crescia em comércio, mas as ruas eram ruas em barro. Não era, um dia de chuva era um sacrifício para subir para o R7, porque ninguém conseguia subir porque era barro. O bairro dos Estados era chamado de buraco fundo, né? O Arieiro era um local só de tirar areia. E muita gente não sabe o que eu vou te dizer agora. Ali no açude do Timbi, né? Antes de ser aquele loteamento, de ter aquelas casas bonitas, ali era o lixão de São Lourenço. Era o lixão de São Lourenço. Muita gente que mora em casas bonitas ali, ao lado do açude do Timbi, né? Naquela parte da estrada ali da Essina Lapenda, ali era o grande lixão de São Lourenço. Vinham caminhões e caminhões de lixos para ser depositado ali. Então, tudo isso foi criando uma vontade de mudar, uma vontade de mudança, né? A gente via a cidade crescendo, quer dizer, naquele tempo o bairro crescendo. A gente tinha aqui a Coimbral, que era um loteamento dentro de duas ruas que era praticamente mato, não tinha calçamento. Eu lembro que o primeiro calçamento daqui foi uma festa, você vê. A primeira rua calçada aqui no Bairro Novo se chamava Rua do Calçamento, que era a Rua Nossa Senhora de Nazaré, né? Que hoje é aquela rua em frente ao Bradesco, né? Então ali foi o primeiro calçamento que chegou na cidade, foi uma atração para todo mundo. Uma rua calçada em Camaragibe, que coisa importante, né? Minha rua foi calçada nos anos 80, a Rua Roberval, né? E olhe que depois que o povo de São Lourenço, a prefeitura de São Lourenço viu que Camaragibe estava começando a evoluir, eles fizeram uma coisa, eles criaram um projeto Cura Camaragibe. Foi quando calçaram algumas ruas às pressas, inclusive a Severino Gomes, a Severino Rodrigues, salvo engano, a Teófilo de Melo, e algumas ruas paralelas foram calçadas e asfaltadas às pressas, que São Lourenço ficou quase 10 anos pagando esses calçamentos, né? E o povo de São Lourenço se revoltou, porque após isso, Camaragibe foi liberto, se tornou cidade, e São Lourenço ficou com esse prejuízo na mão, que era um projeto que eles criaram perto dessa campanha de emancipação da cidade, para ver se agradava. Foi quando se criou o projeto Cura Camaragibe. Se você pesquisar na internet, você vai ver isso, né? Começaram a asfaltar e calçar algumas ruas às pressas para ver se enganava o povo. Mas o sentimento de mudança era tão grande, o sentimento de se livrar de São Lourenço era tão grande, que aconteceu a votação. E quando você fala na questão do preconceito, existiu sim. Quem é das antigas sabe que sempre houve um preconceito regado entre São Lourenço e Camaragibe, né? Sempre houve esse preconceito. Nós éramos chamados de terra de índios, né? Você mora em Camaragibe, aquela terra de índio, em Camaragibe tem gente que presta, porque tudo acontecia em São Lourenço. O Colégio Conde Corrêa, um dos maiores colégios foi feito lá. Você vê a faculdade, ela foi feita lá, no caso, o Colégio Agrícola, né? Então, tudo que vinha do governo do estado era mandado para São Lourenço. A primeira mulher eleita para um cargo político no Brasil foi Alzira Soriano, Luísa Alzira Soriano Teixeira.
Em 1928, ela venceu a eleição para a Prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, com 60% dos votos. Em Camaragibe, a mulher que desbravou o campo político foi Maria José. A senhora já estava... Foi Zé Lapenda que me elegeu, pai. Foi ele que me convidou para ser candidato a vereador. Não foi o Carlos Lapenda, o filho, foi o velho, o pai. A princípio ele não queria a emancipação. Quem? O velho. Não, o velho sempre quis. O velho sempre quis que ele queria mandar em São Lourenço e Camaragibe. Quem mandou? Isso, não foi Ele se elegeu lá e elegeu o filho aqui. E o filho até então era formado em Direito, não tinha nem experiência política, né? Nada. Mas na emancipação, né, ele teve a senhora também correu atrás? Muito. Eu fui lá para Geraldão com o Zé Gomes, que era o político mais nato de Camaragibe, era Zé Gomes. Foi ele, Sebastião de Lira, Honorato chegou a ser até preso. Rapaz, me falava de Honorato. Honorato era, na época ele já era advogado, né? Uma pessoa muito experiente, muito comunicativo. Honorato é muito comunicativo, né? E, por sinal, quando vereador comigo, foi o meu melhor amigo. E eu coloquei o nome daquela praça, o nome dele. Quando ele faleceu, logo o meu primeiro projeto foi esse. Denominar o nome daquela praça da Coimbral, Francisco Honorato. Do povo de Camaragibe. Eu consegui ler jornais da época que conta um pouquinho que o povo já estava meio, poxa, São Lourenço, a rua aqui é tudo sem ter asfalto. Nada. Gostaria que me fosse dada uma oportunidade através desta secção para relatar o tremendo castigo que a Prefeitura de São Lourenço da Mata está impondo aos moradores da Sexta Travessa da Rua Elisa Cabral, em Camaragibe. Trata-se de uma artéria que reside em sua totalidade gente pobre, portanto, esquecida pelos poderes municipais. Como se não bastasse os problemas que não têm solução, matagal, buracos, lixo, etc., surgiu um outro de maior gravidade, e o que é o pior, criado pela própria prefeitura. Refiro-me das águas que descem em grande altitude pelo asfalto, novo, da estrada da Coab, que sem nenhuma canalização vai desaguar nas residências daquela pobre gente. José Oliveira Guimarães. Nada. A fábrica mandava dinheiro de imposto, o Camaragibe já tinha mais habitantes do que São Lourenço e vivia meio desprezado, não era? O dinheiro ia para lá e não vinha. O sentimento do povo, a senhora lembra? O sentimento do povo era um sentimento de desprezo, porque Camaragibe grande, já com muitos jovens formados, né, advogados, e nós tudo que precisávamos tinha que ir para São Lourenço, né? Éramos uma cidade que não tinha governo, tudo nosso era São Lourenço. Ninguém sabia como era o pagamento de IPTU, não se tinha um hospital, não se tinha nada. Eu lembro de Pontes, que era o administrador de Camaragibe, tinha um local lá, próximo ao mercado público, onde lá ele despachava, e tudo de Camaragibe era resolvido com Pontes. Né? O intermediário era Pontes, ele era como um secretário executivo do prefeito de São Lourenço e resolvendo os problemas de Camaragibe. Isso tudo então, foi causando aí, assim, mais vontade do povo de Camaragibe de ter a cidade de Camaragibe emancipada, né? E nesse intermédio a gente via que as pessoas já estavam ficando saturadas de tudo que precisar de Camaragibe ter que recorrer a São Lourenço. Aí foi quando veio aquele processo da emancipação. Aí foi bom demais. Me diga uma coisa, o senhor morava, logicamente, né, em Camaragibe. Sim. Viveu isso tudo de perto, né? Nasci e me criei ali. O que era que o senhor, como cidadão, se volta no tempo aí, imagine, qual era a sensação que o senhor tinha? Coisas que o senhor via que dizia, poxa, era bom mesmo que a gente se emancipasse. Olha, a luta da emancipação foi muito forte, viu? Porque nós tínhamos políticos de peso que se reuniam no Penarol Esporte Clube, entre Aloysio Rocha, Dr. Arnaldo Guerra e Padre Reginaldo, lá de Casa Amarela, participava também com o grupo. Tinha um senador também, Antônio Hermílio de Moraes,
José Hermílio de Moraes, e todo esse pessoal vinha para o Penharol para discutir como passar Camaragibe à cidade, como evoluir. João Cavalcante de Santana, que foi uma das cabeças pensantes também, ganhou a eleição, mas não assumiu porque à época se comenta que o voto era por escrito e cancelaram muitos votos deles na época e ele terminou não se elegendo, perdeu por 250 votos. Mas acredita-se que ele foi eleito, mas devido a um arrumadinho não pôde se eleger na época em que ele foi candidato. Mas a insatisfação existia também, popular. Aí a população começou a se unir a exigir que a cidade aparecesse, a cidade evoluísse. E com isso aí, a cidade foi criando corpo, foi desenvolvendo, e após o primeiro prefeito do Carlos José Malapenda, porque o pai era prefeito em São Lourenço da Mata, e ele foi prefeito em Camaragibe. Com isso, o pai dava expediente pela manhã em São Lourenço, e dava expediente à tarde em Camaragibe, porque Carlos Lapenda não tinha a menor chance de ser prefeito, porque não tinha conhecimento sobre o que era administração, sobre o que era nada, e Carlos José Malapenda tinha apenas o curso de Direito. Fez Direito lá em Vitória de Santo Antão e era formado em Direito. Portanto, não conhecia praticamente nada do setor político da cidade. O senhor lembra assim, as principais mudanças nos primeiros anos? O que aconteceu? Que é assim, em 82 ele assumiu, né, Lapenda. O que o senhor pode dizer que mudou na estrutura da cidade fortemente nesses primeiros anos? A partir disso aí, ela foi mudando paulatinamente, porque a partir do momento que Carlos José Malapenda era prefeito, chega uma verba a essa altura do governo federal chamado Projeto Cura para começar o calçamento das ruas. Como as ruas, algumas eram calçadas já de gestões anteriores, começou a partir do Bairro Novo, que estava evoluindo à época, a calçar as ruas. E muitas ruas foram sendo calçadas à proporção que a verba ia chegando. Mas existia alguma coisa por trás que não é óbvio se comentar, que fez com que muita gente ficasse calada. Outros que foram trabalhar na prefeitura à época também não chegaram a comentar, mas a gente sabe que por trás houve algo que facilitou o calçamento da rua, mas não foi da maneira como se queria naquela época. E durante 20 anos era para a prefeitura devolver esse dinheiro do Projeto Cura e também calçar o total de ruas disponíveis. E uma das primeiras construções que a prefeitura fez em Camaragibe, à época como cidade, foi aquela ponte que liga a pista até o loteamento Primavera. Então, a ponte da Primavera, aquela principal entrando ali, foi a primeira obra construída pelo governo de Carlos Lapenda, à época quando ele assumiu. O asfaltamento daquela... Não, só a ponte. Não tinha aquela ponte? Não, aquilo era uma ponte de madeira, estreita, e quando chovia a água passava por cima. E depois, com o projeto feito, então, ele levantou. E outra coisa também que acontecia é o seguinte: era necessário a prefeitura ter o seu prédio próprio. Como não tinha o prédio, eles funcionaram lá no Bairro Novo, onde é o Colégio Imaculada Conceição, ali ao lado. Aquele colégio aconteceu que foi desapropriado, onde hoje é a Câmara, era um colégio, foi desapropriado e durante 5 anos a Prefeitura de Camaragibe funcionou ali. Até ser construída ali. E a Câmara de Vereadores foi no Alto da Boa Vista, onde era a Cor de Gato. Logo a primeira funcionou ali também a Câmara de Vereadores. Inclusive, à época. Quando houve a mudança de lá para onde é o colégio, hoje sim. O teto caiu 10 dias depois, não foi? Pronto, poucos dias depois o teto se entregou.
Aquele prédio onde funcionou a Câmara de Vereadores, aquilo dali é de 1900 mais ou menos. Funcionava um barracão da fábrica de tecidos. E nesse barracão você vendia gêneros alimentícios à população. Aí se tira que de 1900 até 1982 são 82 anos com um prédio daquele ali. Em 1985, 85 anos depois, o prédio então não suportou, né? Aí, e a sua participação, a senhora ia atrás? Eu ia com Zé Lapenda Filho, com Carlos Lapenda e com Marta Lapenda. Correndo atrás de gente. Aí corremos atrás de pessoas. Aí tinha um grupo que queria, tinha outro grupo que não queria, né? O grupo de Josué, o grupo de Josué não queria, né? Que Josué queria ficar mandando São Lourenço e Camaragibe. Aí Zé Lapenda se interessou de Camaragibe se emancipar já no pensamento de eleger alguém em Camaragibe e eleger-se em São Lourenço, que ele tinha história em São Lourenço, Zé Lapenda. Aí coincidiu dele eleger o filho, Carlos Josemar Lapenda, e se eleger em São Lourenço. Foi. Estrategicamente foi bom para ele. Talvez ele tivesse consciência que dessa vez ia, porque já tinha sido tentado emancipar em 77. Sim. Acho que ele falou, não, agora é melhor eu ficar, ajudar e ter esses dois. Nessa época eu era muito jovem e não participei não. Sim. A senhora lembra do dia do resultado do plebiscito? Lembro, no Geraldão. Foi no Geraldão, foi lá no Geraldão. Muita gente. Todo mundo com medo que poderia ter um atrito muito forte, porque tinha os dois lados, né? O lado que queria e o lado que não queria. Né? Mas foi muito bonito. No final foi emocionante, porque nós que ganhamos ficamos emocionadas de saber que Camaragibe ia ficar livre de São Lourenço, ia ficar independente. E aí começou aquela conversa já de quem vai ser o vereador, quem vai ser o prefeito. E aí foi bom demais. A senhora nesse momento já estava com certeza? Não, jamais. Eu era cabo eleitoral de Zé Lapenda Filho para Carlos Lapenda. Eu levava o pessoal para tirar título na casa de Sebastião de Lira, que o cartório eleitoral era na casa de Sebastião de Lira. Então eu levava o pessoal para tirar título. E José Lapenda, muito inteligente politicamente, ficou de olho no meu trabalho, né? Carlos Lapenda não enxergava muito isso, mas o velho Lapenda já estava vendo o meu trabalho. E com isso me convida para candidata a vereadora, mulher, naquela época. Então. Quem queria? Jamais mulher era para ficar na beira do fogo, cozinhando, ou então na beira de um tanque, lavando roupa. Aí seu Zé Lapenda me convida, aí eu chego em casa espantada, fui dizer a meu esposo, né? Olha, seu Zé Lapenda me convidou para ser vereadora. Na minha concepção, ele ia dizer jamais, mas ao contrário. Ele disse, por que você não vai? Eu olhei para ele e disse, que é isso, meu velho? Eu, candidata a vereadora, eu vou dizer o quê no palanque? Porque naquela época se tinha um palanque, né? Onde você ia lá falar sobre os seus desejos para com a comunidade, para com o povo, né? E eu dizia, eu vou dizer o quê em cima do palanque? Aí uma certa vez eu cheguei em seu Zé Lapenda e disse, seu Zé Lapenda, eu não vou aceitar, porque eu não sei falar, eu vou falar o quê no palanque? Ele disse, deixe comigo que a senhora vai falar. E assim aconteceu. No primeiro palanque que houve na rua Amar Albino Pimentel. Olhe que disse que eu comecei a falar, parecia uma tagarela. O seu Zé Lapenda me preparou de uma maneira que disse que eu dei um discurso nesse dia que estremeceu. E tinha muitos jovens na época e começaram a cantar Maria José em primeiro lugar. Isso eu me empolguei e fui para todos os comícios. E me elegi vereadora na época com 812 votos. Era muito voto. E a primeira mulher de Camaragibe, nesse ano, Pernambuco elegeu Sônia Wright, em Carpina, Maria José, em Camaragibe, e Cristina Tavares, em Recife. As 3 mulheres eleitas em 1981 e tomamos posse em 1982. Meu Jesus, foi muita coisa, só Deus mesmo na minha vida. E me diga uma coisa, Dona Maria, como era... Porque eu sei, a gente sabe que até hoje é difícil, né? Muitas vezes, ainda mais na política, né? Como era a política há 40 e poucos anos atrás. Como é que foi, assim, no meio de tanto homem ali, sem deixar, às vezes, a pessoa falar e a senhora
Como é que foi essa situação? Um Você embate veio muito dessas- grande. Eles não aceitavam a minha pessoa como mulher, porque Deus sempre me usou. Em tudo que eu vou fazer, Deus me usa, porque desde a minha adolescência que eu aceitei a Jesus, mas eu aceitei com fé. Eu aceitei com muita fé e para onde eu vou, Ele vai comigo e sempre me usa. Então, eu era uma única mulher na Câmara, mas eles me tinham um respeito muito grande. E eu também tinha muitos projetos bons. Se você for até a Câmara de Vereadores hoje, você vai ver os projetos que eu apresentei na Câmara. Então, eu tinha embates muito fortes com os vereadores. Mas eles não me aceitavam como mulher, ter aqueles embates tão fortes. Mas sempre eu tinha vitória, porque eu mostrava ao lado da verdade. Eu nunca tive esse interesse pessoal. O meu maior interesse era de ajudar realmente o povo. E era o que eu queria fazer. E muitas vezes eu não era bem interpretada nesse sentido. Porque eu não queria o melhor para mim, eu queria o melhor para o povo. E para isso o povo me deu 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos, 6 mandatos. Foram 6 mandatos. 6 mandatos. Caramba. Foi sofrido, mas eu deixei um legado que hoje eu sou uma mulher feliz, porque existem pessoas ainda, filhos daquelas pessoas que receberam ajuda. Não é ajuda porque o vereador não ajuda, é o dever do vereador, não é? O vereador é para fazer projetos, sim, mas também tem determinadas coisas que o vereador pode ajudar pessoalmente, não é? E assim eu fazia. E hoje tem filhos e netos daquelas pessoas a quem eu ajudei. Eu não reconheço, claro, mas eles dizem, a senhora não sabe o que fez pelo meu pai, a senhora não sabe o que fez pela minha mãe, aí eu sou filho dele, eu sou neto dele, a senhora fez isso, isso, isso. Eu digo, meu filho, esqueça, faz tantos anos. Quem esquece? Você que dá muitas vezes até esquece, mas quem recebe e que é grato, ele nunca esquece. Principalmente quem dá de coração. Principalmente eu dava... Não, esse negócio de não porque pega nome, telefone e endereço. Nunca peguei nome, telefone e endereço de ninguém. Mas quando chegavam as minhas eleições, eu morava naquela rua do Bradesco, né? E todo mundo chegava, a minha porta era lotada de pessoas para saber qual o número da minha eleição, porque queriam votar em mim. Meus filhos muitas vezes diziam, mamãe, olha lá na frente tem um bocado de gente ali esperando. Vá lá, digo que, pergunto o que é. Não, só a senhora sabe resolver. Aí eu ia lá, eram as pessoas querendo saber qual é o número, qual é o seu número que eu quero ir votar. No dia da eleição, no Jarbas, a minha casa era uma festa. Tinha que fazer almoço para muita gente, que passava muita gente para ir para o Jarbas, para votar, ou então para o São Judas Tadeus, parava na minha casa, tinha que almoçar, lanchar, comer um cachorro quente. E com isso eu conquistei a amizade de muita gente, pela misericórdia de Deus. Mesmo com essa dificuldade de ser a única mulher, deu para a senhora conseguir algumas vitórias, né? Deu, porque eu teve muitos projetos meus que eram aprovados por unanimidade, porque eles não tinham como ser contra, porque era projeto do povo. Diga uma aí que a senhora se orgulha. De criar a primeira associação de moradores de Camaragibe. Foi a senhora? Foi a primeira pessoa que criou a associação de moradores. Era onde? Era a Associação Beneficente de Camaragibe. Era Geral. E o presidente era Joaquim. Ele faleceu, mas deixou uma história. Isso foi no primeiro mandato? Já no primeiro mandato. Isso era importante, né? Muito, na época, muito. Não existia associação de moradores. A primeira associação de moradores foi essa. Ele era um distrito. Distrito a gente chamava, na época, alguns políticos, de filho adotivo, de filho... Não tinha o apoio do município sede, né? Era um distrito, era pequeno, tínhamos a fábrica de tecido só, onde é hoje o Camará Shopping, e não tínhamos indústria, o comércio era muito fraco, a Elisa Cabral não tinha comércio, era 2, 3 casinhas comerciais, tinha barraca de madeira, caía nos pedaços, era uma sujeira danada. Então, com a emancipação, beneficiou o Camaragibe. Sim, mas antes, assim, o povo achava ruim, porque... Não, o povo de Camaragibe achava bom. O povo de Camaragibe queria a emancipação. Mas não queria ser de São Lourenço, não é isso? Não queria mais ser de São Lourenço. Ruas, não
tinha asfalto, né? Eu sei que não tinha. De Lapena foi asfaltar um monte de... Foi a maior obra do Carlinho, como nós chamamos, Carlos Lapenda, foi calçar, salvo engano, 186 ou 168 ruas. Nós não tínhamos rua calçada, só tínhamos a Elisa Cabral indo para o R7, mas só mesmo. E a avenida principal, essa Avenida APE5, Belmínio Corrêa, só era metade, não tinha essa largura toda. Só tinha metade e era paralelepípedo, não era asfalto. E como foi o seu empenho na porta a porta, né, nos abaixo-assinados? O senhor foi uma liderança, não foi? Eu fiz isso com um trabalho, como já falei antes, muito trabalhoso, mas o povo daqui queria. Aí eu levei para o deputado, ele apresentou o projeto, a Assembleia aprovou, a Câmara aceitou, a de São Lourenço da Mata acatou essa decisão e o Zé Lapenda passou também a concordar. O senhor sentiu o quê? O senhor particularmente, assim, de vontade de se separar de São Lourenço? Qual era o seu sentimento? O seu? Eu acho que dos demais, ser independente, passávamos a cidade, tínhamos a renda própria, isso funcionou com muito trabalho. Eu cheguei à Secretaria da Fazenda, na época era Ana Tinoco, a secretária da Fazenda, não sei também se ela vive, espero que sim, e ela se admirou dessa posição, entendeu? Diz que era uma mão de obra para ela, que ela ia fazer a divisão da arrecadação, o que seria de São Lourenço e o que vinha para Camaragibe, porque a receita é o que é arrecadado pelo município, como o IPTU, o Imposto Municipal, e o Federal, ao que é das indústrias, que é o IPI. Começou por aí, e aí eu enganjei mesmo, e deu muito bom, foi muito certo, mas foi apenas o primeiro passo, né? Porque o segundo foi quem era Camaragibe. Camaragibe não tinha um telefone orelhão, não tinha um telefone residencial. Para dizer que não tinha tinha na Elisa Cabral, de uma movelaria chamada CO2, filho dele são vivos, tinha um telefone fixo em toda a cidade. Aí já vereador, trabalhei mais em Brasília do que em Camaragibe. Fui para lá, tive pessoalmente com o ex-senador, foi governador da Bahia. ACM não. ACM, tive com ele, que diziam que ele era um homem difícil. Para mim foi fácil demais, até almocei com ele, mas você é vereador, você é representante do povo. E fui pedir a ele telefone orelhões, que só tínhamos um, aliás, só tínhamos um fixo, fui pedir orelhão. Ele disse, eu vou botar 2 central telefone no Camaragibe. Foi a 458, telefone fixo, né? Celular não existia. Aí ele liberou 2 centrais, 3458, que atendia Camaragibe, e 459 Aldeia. Aí vieram depois os telefones orelhões. Aí já foi com a Telp da Várzea, através de Claudio César. Eu também acho que Claudio César partiu. Não vi mais falar do nome dele. Aí ele se empenhou e colocou os primeiros 4 orelhões de Camaragibe, me lembro como hoje. Foi um em Santa Mônica, um em Alberto Maia, 2 em Alberto, um na calçada do antigo hospital José Alberto Maia, onde hoje é o Atacadão, e o 4 eu não estou lembrado, por enquanto. Aí por aí começou toda uma história. Mas nós não tínhamos, não se falava em metrô, não pensava em nada. Já tinha metrô só para Jaboatão, já tinha. Aí eu tive com o ministro dos Transportes, pessoalmente, Afonso Camargo, que me elogiou muito, e colocou o metrô de Camaragibe. Passou também na mão do vereador Amorim, essa estação de metrô de Camaragibe. Me diga uma coisa, qual era a maior necessidade de Camaragibe que o senhor consegue lembrar na época? Era asfalto, era saúde, antes de ser emancipado? Sempre se pensou muito em asfalto, não é? Sempre se pensou. Camaragibe nunca foi tão carente de saúde, não, porque tínhamos o hospital É o geral, não? O Hospital Geral de Camaragibe, de Domingos Sávio. Tínhamos 2 hospitais. Domingos Sávio era ali onde era Camaragibe, né? Aquela loja grande ali. Era, exatamente.
Ali na esquina que vai para a Câmara de A Vereadores. saúde ainda estava andando, agora asfalto e estrutura, né, de cidade não tinha. Não tinha. And that's it. The biggest revolution in the recording industry since the invention of the long-playing gramophone record, but this is no ordinary disc, just... São Lourenço tem as melhores escolas aqui, Conde Pereira, né? Outras escolas lá, e Camaragibe ficava com escolas minúsculas aqui. A gente não tinha escola de segundo grau, a não ser o Carneiro Leão e o Joaquim Amazônia à noite, que era o colégio cenecista. Fora isso, a gente só tinha colégio primário. Então, tudo de importante ia para São Lourenço. Tudo que era bom ia para São Lourenço, né? E a gente não tinha um campo de futebol, mesmo tendo o centro esportivo como um dos melhores times da cidade, né? Que quando ia jogar em outros lugares chamava atenção, porque o centro esportivo, naquela época, era um time de elite, mas ninguém lá de São Lourenço veio aqui para arranjar um local para se fazer um campo. A gente não tinha uma praça. Como você vê, Camaragibe não tem praça, né? A gente tem um Açude Timbi, que depois que secaram, fizeram uma praça. A gente tem a praça da Coimbral, mas foi já nos anos 90, na administração de Arnaldo Guerra. A gente tem uma praça lá na frente do Guarani, porque foi desse projeto. Onde é a maternidade hoje, ali era uma praça, mas por quê? Depois que Camaragibe ganhou, nesse meu bairro é o maior, e um dos prêmios para a cidade era se construir uma praça. Foi quando Lapenda, na sua primeira administração, escolheu aquele pedaço, e ali foi a primeira praça com brinquedo aqui da cidade. Isso é incrível, né? Depois, não sei por que manha, se precisou criar uma maternidade, se destruiu a praça, né? Veja, a gente conseguiu uma praça e depois foi destruído para fazer a maternidade. E Camaragibe cresceu desordenado, ninguém fazia nada, não tinha um processo de estruturação da cidade, né? Por isso que tudo isso levou o morador de Camaragibe a querer se libertar de São Lourenço. São Lourenço tem praça até em ladeira. Se você prestar atenção, cada rua é uma praça. E a gente não tinha praça, a gente não tinha logradouro. A gente tinha 2 hospitais, mas eram particulares. Quando queria qualquer coisa aqui em Camaragibe, se corria para os hospitais que naquela época eram Getúlio Vargas ou o Barão de Lucena. A cidade não tinha hospitais. Tinha 2 hospitais particulares, posto de saúde nem falar. O cemitério só existe porque foi da fábrica, né? A fábrica tinha a necessidade de se criar um cemitério e se construiu o cemitério, mas ele é parte histórica da fábrica, entendeu? Então Camaragibe não tinha assistência de São Lourenço. Camaragibe não tinha assistência de São Lourenço. Camaragibe era um bairro, se não fosse ligado o caminho para São Lourenço, até hoje era esquecido. Então tudo isso, gente, levou as pessoas daquela época a querer esse processo de mudança que já vinha no sangue do camaragibense há muito tempo, né? E a gente viu essa necessidade nos anos 80, nesse processo de revolução, nesse processo de mudança de uma ditadura para uma democracia, onde o povo queria realmente essa mudança, né? O povo viu que o Brasil estava mudando, viu que as estruturas estavam mudando e entrou na onda, né? E foi quando começou a surgir os movimentos, a Epajuca, através do padre Luiz Carlos, alguns movimentos de algumas igrejas evangélicas, né? Alguns movimentos sociais, movimentos de mães, que viram a necessidade da cidade crescer, né? Agora, se crescer sem o domínio de São Lourenço. Então, tudo isso levou Camaragibe de 78, 79, 80 a querer se libertar da cidade. Então, esse foi um movimento social que houve, né? Esse grito. Você vê, a rua Elisa Cabral era um feirão que ninguém tomava conta. Caminhão de lixo era raro passar aqui. Caminhão de lixo não existia. Água potável, água encanada, a gente não tinha, a gente vivia de cacimbas, né? A primeira, para você ter uma ideia, as pessoas terem uma ideia, dessa questão do atraso de Camaragibe, em 1978 para 79, foi inaugurado o primeiro reservatório d'água aqui da cidade, que é o reservatório que fica no sítio das Mesquitas. Né? Me lembro que foi na gestão de Marcos Maciel, que se inaugurou lá no sítio das Mesquitas, o primeiro reservatório d'água. Foi quando começou a surgir água encanada na cidade, porque aqui só tinha água encanada, pessoal que morava na Coimbral, porque era um bairro planejado. Outra coisa também, o primeiro banco de Camaragibe foi feito em 1978,
que foi o Bandep. Camaragibe não tinha banco, a gente tinha que ir para a cidade ou para São Lourenço. E ninguém de São Lourenço via Camaragibe como uma cidade, um local em desenvolvimento. Era simplesmente um corredor para São Lourenço. Né? Agora teve os empresários como o Zezinho do Nova Vida, né? Como o dono do Joia Supermercado, né? Como alguns empresários que viram na cidade uma potencialização de se ter lucro e se criou. O Nova Vida surgiu aqui e se tornou sua grande cadeia, o Joia surgiu aqui e se tornou sua grande cadeia, o Bom Preço, né, mandou para cá o primeiro balaio e daqui se expandiu. Quer dizer, a gente tinha potência, a gente tinha tudo para uma cidade grande e tudo que a gente vê hoje foi fruto daquela época, foi fruto de muita luta de pessoas que queriam uma mudança naquela época. Porque se dependesse de alguns políticos, inclusive políticos aqui da cidade, a gente continuaria sendo bairro. E tem outra, viu? Que muita gente não sabe. Recife, há muito tempo, almejava Camaragibe. Já se cogitava em alguns projetos de Camaragibe se tornar um pedaço do Recife, através da UR7. Entendeu? Então, o Recife via Camaragibe como quase um bairro seu, enquanto não era, São Lourenço não via. E foi nesse processo que a gente foi nessa evolução de se tornar cidade. Assim, eu dizia que o povo de São Lourenço dizia, Camaragibe é tudo índio, não sei o que, aquele povinho. O senhor lembra de alguma coisa disso? Olha, de briga, de coisa, eu não me lembro. Agora, da palavra índio, sim. Inclusive do Recife. Eu trabalhava na época no estado, e quando eu falava de Camaragibe, pessoal, terra de índio, viu? Terra de índio. Por quê? Terra dos Camarais. Camarais era a tribo indígena, né? E realmente comentava-se isso. Camaragibe seria terra de índio. Eu morava com os índios. Olha, a mensagem que eu tenho para o povo de Camaragibe é que o povo, este ano, ele pense bem na situação de Camaragibe, de Pernambuco e do Brasil. Primeiro, peça a Deus sabedoria para que possa votar em alguém que faça esse país, esse estado e esse município feliz. É o que eu desejo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Por nada, meu filho. Eu que te agradeço.